E agora chegou a nossa vez, de certa forma, de nos engajarmos e colaborarmos uns com os outros aqui, registrando, sim, de uma forma bem interativa, as nossas impressões, as nossas sensações com relação a tudo que a gente ouviu e viu aqui nesse palco, nessa palestra do Rogério Schering. Então eu convido os senhores novamente a entrar no site, acessar o mente.com e digitar o código 637824. Assim que o fizerem, basta colocar ali a primeira palavra que vem à sua mente, aquela que veio assim instantaneamente quando você encerrou, parou de ver essa palestra. O que veio? Qual a sensação? Relata pra gente. Bom, até agora já tem uma palavra: inspiração, inspirador, propósito, futuro, aprendizado, relevante, genuíno, autoconhecimento, iniciativa, reflexão, futuro. São tantas as palavras, né? Fica difícil colocar em uma só, mas é bom quando a gente coloca a nossa palavra e consegue ver que aquele que está do nosso lado teve uma outra palavra que de fato complementa tudo aquilo que no fundo a gente está sentindo. Bom, é isso, a gente vai ter outros momentos como esse, para digerir tudo, esse tempo de digestão de tudo que é colocado aqui nesse palco. E agora espero que vocês estejam preparados, que a gente tem um painel e tanto. Para dar continuidade, a gente vai falar agora sobre líderes transformadores, como criar um caminho para fortalecer a equidade de gênero. É fundamental o apoio da alta direção da empresa para que essa cultura corporativa de fato avance naquilo que a gente vem aqui para discutir, na igualdade de gênero. Isso assegurando, que todas as políticas da empresa sejam de fato sensíveis a essas questões. Esse painel traz líderes comprometidos e atuantes com a busca da equidade de gênero e com o empoderamento feminino. A diversidade faz parte do planejamento estratégico, dos valores e está no DNA dessas empresas. A diversidade acaba fazendo parte no resultado. Então, para moderar esse riquíssimo painel, eu chamo aqui ela, CEO da CICAZ e idealizadora deste fórum, Cris Kerr. E para participar desse painel, ele que é presidente da TEA Connectivity para a América do Sul, engenheiro mecânico formado pelo Unesp, com MBA em Administração e Marketing pela ESPM, e mestrado profissional em Finanças e Economia pela FGV São Paulo, Daniel Maluf. Chamamos também ela, que é General Manager da divisão de bebidas da PepsiCo, possui uma grande experiência profissional em bens de consumo no Brasil, acumulando 25 anos de experiência em empresas multinacionais como Nestlé, Unilever, Johnson & Johnson e o Grupo Pão de Açúcar. Possui mestrado em Recursos Humanos e Marketing pela FGV, Andrea Napolitano. E ele que é vice-presidente na Dell América Latina, respondendo pela divisão de clientes, enterprise, de computação e redes. Ele é formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, acumula uma passagem de 16 anos na IBM, na qual ocupou posições executivas no Brasil e na América Latina. Marcelo Medeiros. Muito bem, com a palavra então, a moderadora. Obrigada. Bom, como é importante a gente ter líderes transformadores e engajados na causa da equidade de gênero. Então, as pesquisas têm mostrado para a gente que se a gente não tiver o CEO engajado, mas também toda a alta liderança, a gente não consegue efetivamente que os programas de equidade de gênero consigam assumir o DNA das empresas mesmo. Então, hoje a gente está aqui com 3 grandes líderes. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Líderes que estão efetivamente engajados e fazendo a diferença nas suas empresas. Então, eu queria começar perguntando para cada um deles o que eles têm feito na empresa e como é que é o programa de equidade de gênero que eles já conseguiram implementar. Seu microfone está do lado. Vamos começar pela Andrea. Está funcionando.
Bom, obrigada, Cris. Obrigada pelo convite. Bom, a PepsiCo tem, primeiramente, né, um compromisso de ter 50% de sua liderança mulheres, né, na liderança. E isso é um compromisso global. E a gente tem, só para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente já está com um número de 46% de mulheres na liderança, o que é um número bastante expressivo, né? Principalmente se a gente comparar aí com os números de Brasil, onde a gente tem 11% de mulheres em conselho, 14% de mulheres em alta gerência ou alta gestão. Então, eu diria que a PepsiCo já caminhou muito, né? E, para isso, existem vários programas na companhia. Eu acho que é interessante dividir com vocês um pouco quais são esses programas, né, e o que faz com que a gente consiga, e seguramente vamos chegar aí em 2018, atingindo a nossa meta. Então, a gente tem programas, por exemplo, que a gente chama de Elas por Elas, né? Então, são programas onde as mulheres se encontram dentro da companhia para falar sobre o tema de diversidade, falar sobre as suas dificuldades. Esse programa ele acontece a cada 2 meses na companhia, com uma presença bastante expressiva e uma participação bastante expressiva, não só de mulheres, mas também de homens, né? E que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a importância da participação dos homens, que eu estou vendo vários aqui na plateia, né? E quão importante é essa participação e esse engajamento. Temos também programas, Inspira, se chama Inspira, é um programa global, onde mulheres executivas da companhia vão participar de treinamentos fora do Brasil, onde a gente tem contato com outras executivas que vão falar sobre suas dificuldades, sobre os desafios que elas enfrentaram para chegar nas altas posições. E esse programa ele dura aproximadamente 1 semana, e ele é um programa, diferentemente até de tudo que eu já havia participado na minha vida profissional, onde há uma abertura muito grande, né, de cada uma dessas executivas de dividir as suas dificuldades e as suas dicas, né, de como performar em organizações grandes e como ascender, né, na carreira, né, e como lutar por posições importantes na companhia e pelo seu espaço. Então, eu acho que esse é um outro exemplo, né? E, entre outros que a gente tem, por exemplo, a gente tem o que a gente chama Golden Years, que é contratar pessoas com mais de 50 anos. Para vocês terem uma ideia, contratamos mais de 60 pessoas já até agora com esse programa no Brasil, né? E 50% dessas pessoas contratadas foram mulheres. E o nosso processo de seleção, ele também já considera, né, que a hora que a gente faz a primeira screening, né, a primeira proposta dos candidatos, que 50% deles tenham que ser mulheres e 50% homens. Então, eu acho que isso já mostra, né, entre tantos outros programas, os que são utilizados pela PepsiCo e desenvolvidos pela PepsiCo, e por que a gente está conseguindo chegar aí praticamente nos 50% com tanta velocidade. Muito bom, excelente. Daniel, conta pra gente um pouquinho. Tá ligado? Dá uma batidinha para você, tá? Obrigado, Cris. Bom dia a todos. Bom, falar rapidinho sobre a TE, né? A gente não é uma empresa de varejo tão conhecida, né, como Pepsi e Dell. Rapidamente, a gente é uma empresa de componentes, né, business to business, fornece para a indústria, vários setores, desde automotivo, linha branca, telecomunicações, redes, enfim, várias pecinhas que ninguém sabe que existe desde que elas funcionem direitinho, né, mas tem iPad, tem no carro, tem em todo lugar. Como uma empresa também já 75 anos de existência, típica de engenharia, grande parte no mercado automotivo, né? Então, a gente vem com parte de uma situação em que era praticamente 95% a 100% masculino, né? Principalmente a questão da liderança. Então, a gente tem um ponto de partida bastante diferente, né, de algumas empresas. A gente começou globalmente a trabalhar de maneira séria e estruturada o tema da inclusão e diversidade há aproximadamente 4 anos, né? Então, a empresa teve uma iniciativa do nosso CEO, foi montado um conselho, teve pessoas de diversas regiões do mundo, um grupo de 12 pessoas,
Eu tive o privilégio de ser o representante da América do Sul, né, nesse conselho, e ali a gente começou a desenhar algumas políticas, começou a desenhar algumas iniciativas, né? Mas estamos falando de 4 anos para cá, então bastante recente, a gente começou bastante tarde aí, a nossa jornada, né? E aí a gente teve, uma das decisões que a gente tomou foi não criar uma estrutura específica para isso, né? Então passou a ser responsabilidade da liderança, usando o suporte do RH como um enabler, né? Não como o responsável por fazer a iniciativa avançar. E aí a gente teve diversos programas, né? A gente criou grupos de afinidade, né? A gente chama de ERGs, né? Employee Resource Groups, e a gente tratou o tema focando vários aspectos da diversidade, não somente gênero. Então a gente colocou gênero, opção sexual, diferentes gerações, etnias, pessoas com habilidades especiais, e nós criamos grupos, né? Esses grupos de afinidade para discutirem o tema, trazerem ideias, para que a gente começasse a fazer as ideias também surgirem, né, da organização e não ser algo que venha direto da liderança, né? E desses grupos foram surgindo várias ideias, cada região teve certa autonomia na implementação das ideias, mas a gente vem trabalhando, talvez aí na América do Sul, algumas iniciativas que mereçam um pouco mais de destaque. A gente procurou flexibilizar a questão de auxílios, né, no caso de maternidade, opções de escola, subsídio, né, no caso da maternidade. A gente vem no caso de processos seletivos também, não tem nenhuma meta de contratação, mas a gente tem, claro, metas de assegurar que em todo o processo seletivo tenha diversidade, né, para que a gente não caia num caminho mais confortável, né, de seguir a tradição e continuar contratando homem, branco, etc. E a gente teve um programa que a gente iniciou recentemente, foi um trabalho bastante legal, que a gente não tinha um programa de mentoria dentro da empresa, e a gente optou por desenvolver um programa novo de mentoria, e a gente está começando o programa focando em mulheres, né, que estão aí no começo de carreira ou meio de carreira, para que a gente consiga acelerar a carreira dessas mulheres e trazer mais opções toda vez que a gente tiver alguma posição a ser preenchida. Então isso está começando a avançar, está avançando de maneira bem legal, e a gente está criando então esse pipeline, eu diria, né, para em breve a gente começar a mudar um contexto, né? Alô. Bom dia. É muito bom estar aqui com vocês. Cris, parabéns por essa 7ª edição e por ter conquistado esse espaço obrigatório no calendário corporativo nacional. Eu acho que a audiência aqui é uma bela prova disso, né? Eu tenho o orgulho de trabalhar na Dell EMC, uma empresa que faz parte do grupo Dell Technologies e que forma o maior grupo da área de tecnologia de informação no mundo, de capital fechado. E nós temos a satisfação de estar presentes nas vidas de consumidores, de pequenas, médias e grandes empresas, da forma que vocês podem conhecer, como os tradicionais notebooks, mas de muitas outras formas também, como, por exemplo, é bastante provável que o smartphone de vocês tenha um software da Dell EMC, da Dell Technologies, de gestão do dispositivo móvel. Estamos presentes também na área de entretenimento, acreditem se quiser, mas tenho certeza que vocês conhecem pessoas e pessoinhas que adoram videogame. Nós temos PCs especialmente desenhados para isso. E a Dell EMC está até na praia. Se vocês olharem para o mar, infelizmente vocês podem ver plásticos que nós estamos comprometidos em retirar. Vamos retirar toneladas de plásticos dos oceanos este ano, de 2017, para reciclar e fazer embalagens para os nossos notebooks. Então, esse é mais ou menos o contexto. Falando um pouco da igualdade de gênero, da diversidade, eu tomo uma licença poética para dizer que eu tenho 11 anos de Dell EMC. Na verdade, na folha de pagamento são só 4. Os outros 7 foi tentando entrar. E, num momento iluminado dos meus entrevistadores, depois de 7 anos, que até hoje eu não sei se foi por distração, cansaço ou até mesmo pena, eu consegui entrar. Mas, por que eu quis tanto entrar na Dell EMC? Além, obviamente, das questões de carreira, as questões profissionais,
e por ser na indústria que eu me identifico bastante, a Dell EMC trazia, naquele tempo era Dell, ainda não era Dell EMC, mas a empresa trazia uma gestão muito diferenciada do capital humano. E um respeito muito grande pela integralidade do indivíduo. Porque você é você integralmente. Você não é só aquela sua fração conveniente para a empresa. E quando a gente adiciona o assunto igualdade de gênero e as mulheres, essa discussão ela fica mais importante, mais intensa. Porque além de trazer a boa performance, o alto desempenho, a mulher traz questões consigo que são indivisíveis e extremamente importantes, como, por exemplo, a questão familiar, só para citar uma delas, né? Então, o que a Dell EMC fez foi realmente um dos motivos que me inspirou a querer entrar nessa empresa, inseriu essa preocupação e essa causa na sua cultura. Ou seja, entrou na corrente sanguínea. E isso faz com que você consiga remover várias barreiras ao longo dessa jornada. Não quer dizer que a gente não tenha uma anemiazinha de vez em quando, mas entrou na corrente sanguínea. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui vão lembrar de uma frase que é atribuída ao Peter Drucker, né, um grande guru da administração: a cultura devora a estratégia todos os dias no café da manhã. Ou seja, não adianta você publicar nos teus melhores slides de estratégia que você impulsiona, que você apoia a igualdade de gênero, se a cultura não abraça. E ao fazer isso, a gente conseguiu remover muitas barreiras. Logicamente, existem vários programas internos e externos que nós temos, como, por exemplo, o Women in Action, né, Mulheres em Ação, que cuidam desse assunto no dia a dia, internamente, através de vários pilares, que vão desde o pilar de comunidade, trabalhando com escolas de ensino fundamental, ensino médio, para levar esse interesse pela tecnologia e pelas ciências exatas, para que as meninas percebam que elas têm esse potencial também, se assim desejarem, né? Como também, obviamente, as ações internas, discutindo oportunidades de carreira em todos os âmbitos dentro da empresa. E uma coisa que nós percebemos desde o começo, e é uma iniciativa impulsionada pelo próprio CEO da empresa, o Michael Dell, é um grupo de homens que estão apoiando integralmente essa mudança. Nós chamamos esse grupo de MARC, é uma sigla, uma tradução livre, de homens impulsionando mudanças concretas, e sempre o grupo MARC está junto com o grupo Women in Action, para que a gente entenda essa preocupação e esse compromisso, não como um item para você fazer um check mark lá, e sim algo que tem que estar dentro da cultura. Nós temos ainda outras ações externas que nós impulsionamos e que no decorrer da conversa aqui eu tenho certeza que a gente vai poder falar. Ótimo, muito bom. Eu queria só comentar com vocês que a gente já está aqui aberto a perguntas, se vocês quiserem enviar também pelo Mente. A sala de acesso é 629522. Então, quem quiser mandar aqui pergunta para eu fazer para eles, por favor, 629522. Eu tenho visto muito nas empresas em que a gente tem prestado consultoria, que a cultura, o que reflete como é que a gente vai fazer para engajar eles neste processo? Vocês são líderes que estão engajados, mas muitas empresas que estão aqui
o pessoal do RH não consegue engajar nem o CEO, e muitas vezes, se o CEO não está, né, alinhado com a causa, não consegue também trazer alta liderança. Então, o que essas pessoas podem fazer para conseguir engajar o CEO e a alta liderança das empresas? Quem se habilita a começar? Vou tentar, né? Que é uma pergunta bem complexa, né? Acho que volta um pouco na palestra do Rogério, né? Do autoconhecimento. A pergunta, assim, não é para... Eu acredito, né? Aí uma visão pessoal, não dá para dizer que inclusão e diversidade é a função do RH, né? Não é. O RH tem que ser o facilitador, tem que ser quem promove eventos, quem traz as boas práticas, o enabler, né? Mas é trabalho da liderança, é trabalho do presidente, dos diretores, dos gerentes, dos supervisores, enfim, de todo líder, né? Independente de que nível hierárquico ele esteja. Essa mudança só vai acontecer se o líder der o exemplo, se o líder realmente fizer o que ele fala. A gente vê 200 treinamentos de liderança que, se a gente fala e não faz, o pessoal não segue, isso não vira cultura, não é valor dentro da organização. Então, do meu ponto de vista, tem que partir da liderança, e o exemplo tem que partir da liderança. Daí a tua pergunta é, como a gente consegue, né, alguém que está aqui de RH, né, e se o CEO não está engajado no tema, né, como a gente faz para avançar? Assim, tem coisas que dá para avançar? Dá para avançar um pouco, né? Mas não vai ser uma mudança, não vai virar cultura, não vai virar valor se não tiver o engajamento da liderança, né? Como fazer esse desenvolvimento, né, do líder para ele ter um autoconhecimento, ele ter uma evolução e aí cair a ficha dele e ele realmente passar a comprar a ideia, né? Eu diria que tentaria usar ferramentas de treinamento, consultoria, fazer workshops, não só com o CEO, mas com o time dele, né, para tentar fazer essa ficha cair, né? Eu tive uma sorte tremenda de ter participado de um grupo global dentro da empresa, que tínhamos um CEO global fantástico, super assim, um exemplo do exemplo do exemplo, super motivado quanto ao tema, e aí para mim a ficha foi caindo assim de uma maneira, vi o quão incompetente eu era no tema, e aí a gente começa a estudar, a evoluir, né? E aí quando eu voltei para cá, parece que você está falando grego com o time, então como é que você faz para o pessoal entrar na mesma frequência, né? E aí a gente tem a questão de usar consultorias, usar treinamentos, usar eventos, workshops para tentar gradualmente trazendo todo mundo para a mesma vibe, né? No mesmo nível de consciência, né? Da nossa incompetência, né? Acho que esse é o ponto, a gente enxergar o quão incompetente a gente é no tema, né? Bom, na minha visão, eu acho que a gente tem 3 pilares importantes, né? Porque, como vocês ouviram, eu trabalho mais de 25 anos e eu acho que teve uma mudança muito grande, né, desse engajamento dos homens nesse tema, quando eu comparo hoje a quando eu iniciei minha carreira. E os 3 pilares que eu acredito, um deles, sem dúvida nenhuma, é justamente como você gera a cultura organizacional, que você comentou, que vocês falaram, através de programas, né, e que esses programas sejam inclusivos. Né? Então, eu acho que houve uma evolução, inclusive, dos programas, quando eu olho na história, quando a gente falava de diversidade há 10 anos atrás, que era quase um bate-papo de mulheres, dos problemas das mulheres, e isso passa hoje a se expandir, né, a ser um tema justamente de performance organizacional, onde a gente tem homens envolvidos discutindo e vendo como a gente pode melhorar, inclusive, a performance da organização a partir do momento que a gente tem inclusão né, e tem a diversidade representada na organização. E a diversidade, a gente está falando não só de gênero, mas a gente está falando de diversidade de religião, de raça, né? Então, a diversidade em geral, como a gente representa a sociedade dentro da organização para trazer melhores resultados. O segundo ponto, somos nós mulheres. E eu também acho que aqui houve uma mudança grande. Eu me lembro que, no começo, a gente tentava se comportar meio parecido com os homens, né? Existia um certo desconforto. Eu adorei tua apresentação, Cris, porque a gente é diferente, né? A gente realmente é diferente. Eu fui fazer um curso no MIT, até a gente trouxe para o Brasil a Tara Swart, que é uma grande neurocientista, que fala sobre isso. Ela fala sobre o formato, a forma do nosso cérebro é diferente, a forma de pensar, como a Cris disse, do homem. E eu acho que as mulheres estão mais à vontade em serem quem elas são. Então, a gente está muito mais à vontade numa reunião, de parar no meio da reunião, de repente, eu falo, poxa, Cris, que bonito teu sapato, né?
porque isso faz parte do nosso dia a dia. Ou qualquer outra coisa, às vezes parar para perguntar, olha, tenho que atender a babá porque meu filho está com problema, né? E antigamente os homens se sentiam incomodados. Eu me lembro que eu fiz um coaching, e esse coaching foram alguns anos atrás, e tinha um homem que ele trabalhava numa empresa onde a CEO era uma mulher e o board era uma mulher, ele era o único homem. E um dos maiores problemas que ele tinha, que ele trabalhava nesse coaching de grupo, era a dificuldade que ele tinha na hora que ele estava olhando um lucros e perdas, né, um P&L, e que ele falava assim, eu não entendo as mulheres, a minha chefe para no meio e de repente ela olha para o lado e fala, nossa, olha sua roupa linda, tal, e volta para o P&L. Então é um pouco do que a Cris disse, desse nosso cérebro que é holístico, né? E como é que o homem aprende a lidar com isso? Então eu acho que o engajamento ele surge da necessidade do homem também, né? Porque para ele lidar com a gente, ele também está aprendendo, né, como tirar o melhor dessas monte de mulheres que estão nas reuniões. Ontem eu estava numa reunião na PepsiCo, a gente está com um projeto e eu recebi várias pessoas de vários países e a hora que eu bati o olho tinham 2 homens na reunião e 9 mulheres. Então, quando a gente fala de diversidade, ali a diversidade estava até ao contrário, né? Então eu fiquei olhando aqueles 2 homens e falei assim, nossa, como é que será que eles estão vendo aqui esse monte de mulheres, né? Então, eu acho que o engajamento também vem dessa necessidade. E o terceiro ponto, que é fundamental, e infelizmente eu acho que a gente não evoluiu no geral, eu não estou falando da PepsiCo, mas eu estou falando de tudo que eu já vi, é o sistema de avaliação. Porque ainda os sistemas de avaliação, eles são estabelecidos e feitos pensando naquela dinâmica masculina. Então, quando eu adorei aqui, né, o momento da avaliação, quando se fala que é aquele momento do terror, porque a hora que se senta para avaliar, aí a métrica é uma métrica masculina, e aí se começa a dizer, bom, então, ela é mais quieta, ou não se coloca tanto, né? Porque a regra ainda está desenhada para o modelo anterior. Então, eu acho que, se a gente for pensar na evolução desse processo, o terceiro ponto que vai ajudar muito é a hora que o modelo de avaliação mudar e a gente tiver métricas que possam olhar os 2 lados igualmente, né? E, sem dúvida nenhuma, o engajamento masculino vai acontecer. Aí não há como não acontecer, porque isso vai estar na métrica de avaliação de final de ano, né? Então, eu acho que aí é o processo, no meu ponto de vista, que se a gente não tiver esses 3 pilares funcionando, a gente ainda tem um chãozinho aí para chegar lá. Obrigada. Andréa e Daniel, obrigado por ter facilitado a minha vida aqui. Eu vou me apoiar em algumas das coisas que vocês falaram. Mas antes, eu queria compartilhar com vocês que eu assumi recentemente uma função que não tinha nenhuma mulher na equipe direta, né? Mas agora, no início de novembro, nós anunciamos a Gisele Boni para uma posição de liderança numa área extremamente estratégica para a gente no Brasil e no Cone Sul, e que eu considero um exemplo muito bacana de diversidade e de meritocracia, né, e de competência, que é sempre o ganha-ganha para todo mundo, né? Agora, não tem muito mistério, né? Como a gente trabalha essa resistência natural, até mesmo o viés inconsciente, né? Eu acho que comunicação é um ponto fundamental. O Daniel falou de treinamento, em que a gente procura comunicar com muita ênfase informações básicas sobre a empresa. E nós somos uma empresa em transformação, estamos fazendo a integração da EMC, somos 7 empresas, então é um momento muito denso e a comunicação é sempre muito poderosa. Então, o que nós temos feito é comunicar com muita clareza coisas simples como, por exemplo, qual é o propósito da empresa. E o propósito da nossa empresa, da Dell EMC, é criar tecnologias que possam impulsionar o progresso humano. E você só faz isso se você tiver uma equipe, se você começar dentro de casa, né? É você ter uma equipe motivada e uma equipe diversificada, de forma que você possa espelhar essa diversidade mercadológica e social que nós estamos vendo. Se você não fizer isso, você não consegue
entender o mercado e tomar as decisões apropriadas para ter sucesso nesse mercado e nesse propósito, né? É lógico, é mais fácil falar do que fazer, né? Logicamente, esse é um desafio contínuo. E falando em continuidade, nós temos uma agenda extremamente agressiva, no bom sentido, em relação a eventos internos e externos sobre o assunto. E os líderes são encorajados a participar. Logicamente, uma boa parte dos líderes já absorveu, tem outra parte que talvez ainda esteja em processo de absorção, mas o resultado final costuma ser bom. E aí tem uma outra questão que a Andréa falou, que é de avaliação. Ela usou um determinado contexto de avaliação, mas eu vou usar um pouquinho diferente, que é o líder, o executivo, ele precisa ser avaliado também pelas ações de liderança que ele toma ou que ela toma nesse grande propósito de promover a igualdade de gênero. E, obviamente, nós temos muitos desafios que são parecidos aqui ao que o Daniel falou, ao que a Andréa falou. Nós também temos uma parte fabril muito importante, né? E a gente sabe que, historicamente, é uma área de muito maior participação dos homens, que nós estamos conseguindo reduzir ano após ano com bastante eficiência. E não somente isso, nós conseguimos, depois de muita tentativa, uma forma de retirar as mulheres dessa linha de produção em determinados momentos para levar a elas discussões sobre desenvolvimento de carreira, orientações, e nós temos um resultado bastante concreto. Nós já temos a primeira gerente de produção mulher na nossa fábrica aqui do Brasil. Então, eu diria que essas três coisas, executadas com bastante intensidade e compromisso, comunicação, a agenda, forçar isso, esse compromisso e essa participação, e obviamente a avaliação. O executivo, a executiva, precisam ter este indicador bem presente nos seus objetivos estratégicos. Muito bom. A gente percebe, quando a gente analisa a maioria dos pipelines corporativos, que tem uma entrada quase 50-50, homens e mulheres, mas aí isso vai afunilando, né? E quando a gente chega lá na alta liderança, esse número está bem pequeno, né? Nos programas de vocês, efetivamente, o que vocês têm feito para aumentar esse número de mulheres na alta liderança? E como é que vocês percebem que muitas vezes o homem está arriscando mais, né? Então o homem, a gente tem pesquisa que comprova que, por exemplo, quando tem um cargo à disposição, o homem com 60% das competências ele aplica, e a mulher, se não tiver 100% das competências, ela não aplica. Como vocês têm feito para ajudar essas mulheres a perceberem a competência que elas têm, né? Porque muitas vezes precisa também mostrar para a mulher que ela é capaz de chegar, né, a essa posição. A estatística que você falou bate certinho. Na entrada, mais ou menos 50%. Se olhar a empresa como um todo, a gente tem mais ou menos 50% de mulheres, e na liderança a gente estava com 5%, agora estamos com 20%. Então ainda estamos realmente engatinhando, né? Estamos começando a jornada, e esse desafio, ele é realmente dos dois lados, né? Da organização se transformar, mas também da própria mulher também passar por esse processo. Nós todos temos viés inconscientes, sejam os homens, sejam as mulheres, né? E a gente está com algumas iniciativas. Uma delas é o que eu mencionei, de um trabalho de mentoria para tentar trabalhar algumas mulheres que são alguns talentos emergentes, para a gente conseguir que elas se desenvolvam, né, assim, em termos desse autoconhecimento, essa autoconfiança, esse aprendizado para elas buscarem essas posições maiores, né? E a gente também está buscando, não só do pessoal interno, mas também nas contratações, como a gente comentou, assegurar que a gente tenha diversidade, né, nos candidatos que participam do processo.
A questão do mentoring ainda está começando, acho que isso ainda vai demorar um tempo para a gente começar a colher frutos, né, e enxergar isso daí realmente mudando os números, né. E a gente vem, né, através do grupo, do que a gente chama WIN, né, Women in Network, que é o grupo de afinidade das mulheres que a gente criou, que na verdade para as mulheres, mas na verdade temos vários homens também, fazendo vários trabalhos, né, que o grupo identifica como gaps, como pontos que precisam ser melhorados, seja na política de benefício da empresa, seja também na parte de desenvolvimento e autoconhecimento para o próprio grupo e as demais mulheres da organização. Então passa por treinamentos, sejam técnicos comportamentais, palestras, workshops, participar de feiras, participar de eventos. Então, a gente vê grupos saindo da empresa, com pessoas da produção, indo participar, a gente fica no interior, né, vindo para São Paulo, participar numa feira do setor automotivo, eles vão, ficam no stand, conhecem produto, conhecem cliente, conhecem concorrente, começam a entender o mercado, né. Então, são várias iniciativas que vão ampliando o conhecimento para essas pessoas e automaticamente dando mais confiança também para passar a pensar em outras posições dentro da organização. Antes do André responder, que eu estou recebendo aqui um monte de pergunta, porque você é um role model, né? Você é um modelo de mulher que chegou aí na alta liderança. Então, elas estão me perguntando aqui, como é que foi para você vencer essas barreiras todas, né? E conseguir chegar aí numa posição almejada, né? Então, vamos lá, né? Eu acho que a primeira coisa... Tenho aqui na plateia a minha mãe, né? É usado eu falar que minha mãe está aqui, mas ela está aqui. Porque a minha mãe, ela é física nuclear, ela é presidente de um monte de associações, etc. Então, eu falo que eu já sou filha de alguém que já conquistou, né, muito. E eu nasci achando que isso era normal. Apesar de que não achei muito normal durante o processo. Vou ser bem honesta com vocês, porque é bem difícil, né? A gente chora muito durante esse processo, né? A gente... sofre muito, né? Eu lembro períodos da minha vida que chegava em casa e falava: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu queria ser dona de casa, ter filho, e estou aqui trabalhando até 10 da noite, né? Eu estava recém-casada, ficava brava, falava: como é que minha mãe me pôs essa bagunça aqui, achando que era tudo muito normal, né? Mas eu acho que vale a pena, né? Quando você chega lá. As dificuldades, eu acho que hoje está mais fácil o cenário, como eu disse, né? Antes eu me lembro que a gente era a minoria absoluta e a gente tinha que de fato se comportar e ficar olhando lá as regrinhas do comportamento masculino e entrava numa reunião e falava assim: nossa, como é que eu vou me comportar aqui? Eu tenho que falar alto, eu tenho que me posicionar. Então você ficava o tempo inteiro sendo quem você não era, né? Eu, pelo menos, não sou assim. Eu sei que tem mulheres que são mais, e isso faz parte da diversidade, mas para mim era muito penoso, né? Porque eu sou uma pessoa com um perfil muito diferente disso, né? Eu não gosto de brigar, eu não sou uma pessoa... Então, como é que você faz para se comportar? E você acaba tendo que passar por cima, às vezes, daquilo que você é. Então, eu falei: não serei mais assim, né? E a partir do momento que eu falei: não serei mais assim... também a minha carreira começou a deslanchar de uma forma muito mais tranquila, né? E eu também comecei a perceber, né, que as pessoas me valorizavam por essas diferenças, né? Pela diferença de estar no meio de uma reunião, levantar e: olha que bom que você está aqui, vem. Um dia me falaram: nossa, parece que você está na sua casinha. Eu falei: pois é, estou feliz de estar na minha casinha, né? E já tive posições grandes, pesadas, né? São posições de muita responsabilidade, mas eu acho que, se você me pergunta, e quem me perguntou, eu acho que os desafios são muitos, né? Para cada uma de nós representa de maneira diferente. Eu não tenho filhos, então eu sei, por exemplo, eu tenho colegas que têm filhos, as dificuldades são ainda maiores, né? Já tive colegas com criança com febre, tendo que estar numa reunião, né? Eu me colocando no lugar delas, eu falava: como é que é você estar numa situação dessa e não poder ir para casa ver seu filho, né? Mas eu acho que, se eu pudesse dar uma dica, né, hoje, sejam vocês mesmas, né? A gente tem que ser a gente mesma. Se a gente gosta de sapato, não tenha vergonha de falar: eu gosto de sapatos. Se você não quiser falar de jogo de futebol na hora do happy hour masculino, não fale de jogo de futebol no happy hour masculino. Porque os nossos valores, né, a gente tem que valorizar
aquilo que a Cris mostrou de manhã, aquilo que a gente tem de diferente. Porque é isso que agrega, né? É isso que vai trazer para a organização justamente valor, é o que vai trazer melhor resultado, é o que vai trazer uma profissional apaixonada, né? E com isso você vai ter uma carreira também muito mais bem-sucedida e, sem dúvida nenhuma, como ser humano, se sentir muito mais completa, né? É ser integral e ser feliz, né? Eu fiz 50 anos e eu estou adorando essa história de ter 50 anos, porque quando a gente faz 50 anos, você fala, eu posso agora ser feliz integralmente, sem ficar me preocupando, né, um pouco com o que os outros acham, podendo dar o melhor de mim. Então, essa é uma pergunta para mim que ela de fato tem muito a ver com a minha história e é muito cada indivíduo, mas minha dica é, cada um tem que ser aquilo que é, né? E essa é a beleza da gente poder contribuir com o melhor do que a gente tem dentro da gente para trazer os melhores resultados, seja para a sociedade, para a empresa ou para a gente mesmo ou para a nossa família. Cris, continuo na pergunta anterior do funil? Sim, por favor. Eu acho que, como eu falei, né, é um trabalho contínuo que a gente tem que realizar para que a progressão de carreira aconteça de forma representativa, né, sempre unindo a diversidade e a capacidade. E tem outras ações que ajudam muito também. Por exemplo, nós temos uma executiva na área de talentos, que, se eu não me engano, está por aqui hoje. Miriam, você está aí? Oi. Então, a Miriam não nos deixa esquecer, né, nas discussões de talento, de sempre considerar a melhor pessoa para aquela posição. E nós temos bons exemplos. Nós temos a Rosandra Silveira, que foi a primeira vice-presidente da Dell Brasil, da Dell EMC, e que, inclusive, foi convidada a se mudar para os Estados Unidos e hoje tem uma responsabilidade enorme na operação americana da Dell EMC. E logicamente, vamos voltar ao clichê de sempre, né? É o combate ao viés inconsciente. Recentemente, nós estávamos em uma discussão de talentos em que uma das nossas executivas tinha saído de licença maternidade, depois de um processo bastante intenso, e nós não estávamos considerando que ela pudesse continuar a ter aspirações de carreira. Mas, felizmente, o grupo de decisão que estava ali discutindo o assunto estava representado adequadamente para que nós não deixássemos essa oportunidade escapar. Então, realmente é um trabalho que tem que acontecer de forma contínua e algumas vezes você dá alguns passos para trás, mas você tem que retomar, e a causa é muito nobre para ser deixada de lado. E algum de vocês tem algo para compartilhar do programa que vocês têm, que não deu certo, o que vocês abortaram? Tem essa pergunta aqui. Alguma coisa no programa que vocês estavam fazendo, mas vocês viram que não estava dando certo? Como que vocês têm feito nos programas de vocês para aumentar efetivamente o número de mulheres? Então, muitas vezes a gente vai nas empresas e o que eles falam é: mas o RH manda a mulher para mim. Então, na verdade, o problema é a gente vê que ele está sempre no RH, né? Que não consegue mandar as mulheres. Mas aí a gente começou a perceber, quando a gente analisou esses números, o RH incluía sim as mulheres, mas o que acontecia? Ou tinham 10 candidatos, uma mulher e 9 homens, e aí o que acontece é, a pessoa que vai entrevistar, ela já fala, ela nem deve fazer parte inconscientemente, então já vou excluir essa mulher do processo e vou entrevistar os 9. Então, para o diretor, quando chegava, já não tinha mulher mais, né? Ou o que vocês têm feito para realmente aumentar esse número de mulheres? Então, dos erros e do aumento das mulheres. Posso arriscar? Eu acho que não pode colocar no piloto automático, né? Eu acho que algumas vezes, quando a gente escorregou e fez isso e demandou essa posição tem que ser uma mulher, em algumas vezes a gente
se decepcionou. E eu acho que à medida que a gente vai incorporando essa prática, essa boa prática, que a cultura da DOMC nos permite fazer, sem sombra de dúvida, você vai aprendendo a entender que oportunidades podem ser muito melhor executadas por uma mulher. Então, eu diria que o contra-exemplo é exatamente você colocar esse objetivo como um fim em si mesmo, porque nem sempre vai dar certo e você vai achar uma candidata adequada para aquele posto, logicamente, a percepção do líder, que vai melhorando, você vai aprendendo com seus erros e com seus acertos, você acaba entendendo que aquela posição especificamente, ela seria melhor desempenhada por uma mulher. É o que eu consigo pensar. Becker. Acho que a questão da geração da cultura, né? Como isso passa a ser um mantra dentro da organização. Sim, já tive exemplos de situações onde o time não se engajou tanto, né? Ou houveram, inclusive, questionamentos. Eu posso contar de um tempo anterior na minha carreira que eu vivi isso pessoalmente. A gente está falando aqui até da contratação. Foi minha primeira promoção, faz alguns anos, numa outra empresa. E eu tive que escutar do meu antecessor que eu tinha sido promovida porque eu era mulher. E foi a minha promoção porque era para cobrir a cota, né? Então, isso acontece. Eu acho que isso é um exemplo de uma organização que estava lá tentando, e uma organização grande que estava tentando justamente buscar criar uma cultura de diversidade, isso há uns 10 anos atrás, e a dificuldade, né? A dificuldade até de um próprio alto executivo, na hora que ele foi me passar o bastão, e falou: olha, tomara que você tenha sorte, porque você realmente está aqui para cobrir a cota. Eu falei: ok, né? Depois de 2 anos eu entreguei o melhor resultado da história da categoria. Então, acho que a minha sorte realmente se provou, né? Por outros meios. Mas eu acho que isso gera... a questão da cultura você vai construindo, né? Então, esse é um exemplo de que eu tenho certeza que se eu estivesse naquela organização hoje, isso não se passaria, né? Ninguém falaria isso, né? O engajamento, com certeza, deve ser muito maior hoje. Então, não é de um dia para o outro, né? A gente fala que a natureza não pula, né? A natureza evolui. Então, ninguém vai esperar que a gente vai dar um pulo de uma hora para outra, que uma organização vai dar um pulo de uma hora para outra. Você tem que ir construindo tijolinho após tijolinho, né? Ano após ano, mostrando e provando que a gente é competente, né? Que a gente também traz os resultados, até para quem duvida. E aí a pessoa vai se convencer e, com certeza, não vai fazer esse comentário da próxima vez, né? E todos os programas que eu comentei, que são hoje, se eu pegar a PepsiCo como exemplo, nós temos aí 10, né, 20 programas acontecendo ao mesmo tempo, e é fantástico. Hoje ninguém questiona mais, né? Não existe ninguém falando, não vou tal, ou não, porque as pessoas têm interesse e têm vontade de participar e de serem parte desse processo. Obrigado, vocês já disseram quase tudo, né? Eu só vou fazer uma referência a uma frase, né? Acho que do Einstein, que insanidade é tentar obter resultados diferentes fazendo as coisas da mesma maneira, né? E a gente, dentro da TE, acho que cada país teve as suas sucessos e fracassos, e a gente conversando e fazendo benchmarking, um dos pontos que o pessoal comentou é a gente achar que por agora é uma decisão, agora é uma diretriz, vai acontecer automático, né? Não é. Por trás do sucesso, para a gente conseguir evoluir nessa jornada de uma maneira perene, sustentável, que não vai ser a moda da vez, né? Tem muito trabalho de base que tem que ser feito para realmente isso passar a fazer parte da cultura, parte das decisões da empresa, né? Então, acho que talvez um fracasso, né, que a gente não pode deixar acontecer é achar que fazendo as coisas da mesma maneira, só porque agora o chefe falou, a coisa vai mudar. Não é assim, né? É uma mudança realmente estrutural que leva tempo para que ela aconteça de maneira perene. E aí, para a gente finalizar, eu sei que tem um monte de pergunta aqui, mas não vai dar para a gente colocar tudo. Qual é a visão de futuro
futuro desse tema para vocês dentro da corporação, né? O que falta fazer aí para a gente conseguir aumentar esse número, para a gente trilhar esse caminho da melhor forma possível? Ontem eu estava pensando um pouco nos dados, né? Que dados aí de que parece que a gente vai conseguir no mundo ter equidade de gênero, segundo a ONU, acho que daqui a 100 anos, né? E outras instituições lá para 2090 e poucos. E eu fiquei pensando, nossa, eu não vou estar viva, provavelmente, para ver isso acontecer. Então, eu acho que a minha visão de futuro, ou se eu pudesse falar de um desejo, né, é de que muitas outras empresas, que tudo isso que eu contei aqui, que hoje na PepsiCo a gente está praticamente com 50% das nossas lideranças já, né, vão estar chegando aí ano que vem, são mulheres. Como que a gente pode extrapolar as barreiras de uma PepsiCo ou de outras grandes companhias e fazer com que isso aconteça, né, no mercado? Não daqui 100 anos, mas talvez, por que não, daqui 5, 4, né? E para fazer isso acontecer, só depende da gente, né? Só depende da gente estar estabelecendo os programas corretos, de nós, inclusive, como mulheres, né? Como é que é o nosso comportamento dentro desse universo, né? Como a gente se coloca, iniciativas, né? Como a sua, Cris, de estar fazendo esse evento e essa discussão. Então, eu diria que meu sonho é como que a gente pode fazer esses 50% que eu estou vivendo, 50% que eu estou vivendo lá, possa ser algo, né, no mercado, e como a gente pode compartilhar mais e mais, e como a gente pode também, como PepsiCo, ajudar isso a acontecer. Nós temos vários ERGs, o Daniel comentou dos ERGs na TE também. Um deles, que eu tive a felicidade de fazer parte durante 3 anos e meio na Dell EMC, foi o que a gente chama de Gen Next, que obviamente, dedicado às novas gerações, de como você, primeiro, entende e depois você potencializa a força que essas novas gerações trazem, né? E, logicamente, o cruzamento das iniciativas Gen Next e Women in Action vão trazer muito benefício em termos de entendimento de como a gente pode aproveitar cada vez mais essa liderança da mulher, essa capacidade da mulher. Porque não é novidade para ninguém, todos os dias nós estamos vendo novas formas de colaboração dentro das empresas, externamente, e esse é um conceito que é um moving target, ele vai mudando à medida que essa geração vai conseguindo trabalhar de formas diferentes. Então, esse é um ponto muito importante. Nós temos também uma iniciativa que é liderada pelo escritório do nosso CEO também, chamada Empreendedora Residente. Então, nós temos mandatos de 4 anos, esse é o segundo mandato que nós temos. Temos a Elizabeth Gore, que é a empreendedora residente, que nos ajuda mundialmente a entender o que as mulheres empreendedoras precisam para ter sucesso e trazer esse conceito para dentro da Dell EMC, da Dell Technologies, na verdade, o grupo inteiro. E não somente isso, mas poder ajudar a influenciar políticas públicas que contribuam com o desenvolvimento do empreendedorismo da mulher em vários países do mundo. Porque a gente sabe que, infelizmente, quando a gente fala de startups, 8 em cada 10 são forçadas a fechar as portas nos primeiros 18 meses. Essa é uma estatística mundial, não é só Brasil, não. Então, nós estamos olhando para frente com iniciativas desse tipo, que, ao mesmo tempo, buscam a conscientização interna, mas também buscam participar de discussões governamentais ou não, para buscar políticas que favoreçam esse desenvolvimento. Recentemente, nós também, juntamente com a ONU Mulheres, nós assinamos a Carta de Compromisso com os princípios de empoderamento feminino, que é outra forma de você pensar no futuro.
E esse futuro a gente faz hoje, e a gente teve que fazer ontem também. Então é uma jornada que não termina nunca, exige muito compromisso, mas é gratificante. Se a gente pensar, né, no futuro ideal, como a gente vai estar, né, nós não vamos mais precisar ter um evento deste, né? Para que falar disso se já é a nossa maneira normal de trabalhar, né? Mas é bem futuro, viu, Cris? Ainda temos vários anos aí. Eu vi uma vez uma apresentação, não sei se foi palestra ou workshop, e eu achei que a pessoa que apresentou foi muito feliz em colocar 4 etapas, né, de evolução nesse tema, né? A pessoa colocou: a gente parte de um estado em que a gente é inconscientemente incompetente, então a gente nem se dá conta do quanto a gente tem de viés, de quanto preconceito a gente tem, de quanto de ideias preconcebidas a gente tem. E aí um próximo passo é a gente cair a ficha de falar: puxa vida, agora eu enxergo realmente o quão incompetente eu sou, né? Quando a gente começa a fazer a conscientização, o autoconhecimento, então eu deixo de ser inconscientemente incompetente para ser conscientemente incompetente no tema. E aí eu começo a me disciplinar, me policiar, né, a avaliar com cuidado o que eu falo, avaliar com cuidado meus atos, comunicar melhor, né, refletir, evoluir, até eu me tornar conscientemente competente. Então eu começo a trabalhar um pouco melhor, mas ainda me vigiando, me policiando, né? E um próximo estágio é a gente ser inconscientemente competente. Ou seja, eu não preciso mais me policiar, não preciso mais fazer grandes reflexões. Essa é a minha maneira de trabalhar, é o meu automático, é o meu novo normal, né? Cada organização, enfim, cada país pode estar em diferentes níveis, né? Então a gente, por exemplo, fez um trabalho bacana, né, de viés inconsciente. Eu acredito que nós saímos, né, a gente que eu falo na TE, de um estado de inconscientemente incompetente, e agora a gente se enxerga o quão incompetente nós somos. Estamos trabalhando para a gente dar o passo agora para sermos, com muito cuidado, muito monitoramento, medindo o que a gente fala, medindo o que a gente faz, avaliando políticas para a gente passar a ser conscientemente competente, né? E eu não acho que é uma jornada, vai falar em 10 anos, talvez seja até apressado para a gente pensar numa transformação dessa, né? Então, assim, no futuro, né, ideal é a gente não precisar mais falar disso. Vou falar um exemplo, né? A gente começou a discutir a questão dos grupos, né, dos ERGs, há 2 anos e meio aqui no Brasil. A gente lançou rapidamente a questão de mulheres, rapidamente a questão de gerações, etnias, tudo isso muito tranquilo, né? Aí a gente falou: e agora a questão LGBTQ, né? Numa empresa super machista e tal, então a gente ficou, eu e meu time, a gente avaliando: vamos deixar para o ano que vem, né? Um tema, a gente achou que era um tema que ia ser super, enfim, polêmico e tal, né? E aí, numa conversa com uma moçada lá do grupo dos Young Professionals, que a gente chama, a gente comentou, mas e daí, né? Qual que é o porquê, né? Por que não começar já, né? Por que todo esse cuidado, né? E a gente já percebe o quanto, eu tenho 44, né, anos, o quanto eu já estou, minha criação ficou longe do que essa moçadinha que já está entrando e já vem com uma visão totalmente diferente, né? Então, a sustentabilidade disso lá na frente também vai ser facilitada por essa geração que está vindo, né? Ontem, por coincidência, eu estava estudando com a minha filha de 8 anos, ela tinha uma prova hoje, e eu gosto de estudar com ela e tal. Aí estava lá no livro de ciências, acho que era falando sobre eletrodomésticos, bens semiduráveis, tinha 4 fotos de eletrodomésticos, né? Ferro de passar, máquina de lavagem, enfim, eram 4 atividades domésticas, né? E tinham 2 homens e 2 mulheres fazendo, né? O homem passando roupa, a mulher pondo roupa na máquina, assim, e natural, né? É um pequeno detalhe, né? Mas é um pequeno detalhe que já vai construir uma geração que não teve o viés que está está dentro da gente, que é difícil tirar, né? A gente se esforça para conseguir enxergar isso e tentar mudar, né? Eu acho que para a geração que está vindo, isso já vai ser tratado de uma maneira mais natural, né? Então, acho que o que as organizações têm que fazer é continuar investindo, né, na conscientização desse pessoal que tem já um viés mais forte, mais antigo, né? E assegurar que essa moçada que está vindo aí, a gente consiga dar mais um passo com eles. Mas eu sou otimista quanto ao tema. Eu acho que a turminha que está vindo aí, isso daí vai passar a ser parte do novo normal. Cris, posso falar só mais uma coisinha? Pode. A Andréa falou de futebol aqui. Eu só vou falar um pouquinho desse assunto, porque as mulheres continuam surpreendendo
em áreas onde a gente menos espera. Por exemplo, mulher no esporte, né? Já temos até futebol feminino e tudo mais, e temos a mulher participando do jornalismo esportivo. Só que esses dias aconteceu algo inédito. Depois eu peço que vocês procurem no YouTube. A Rádio Inconfidência de Minas Gerais promoveu, numa ideia fabulosa, promoveu a primeira narração ao vivo de um jogo de futebol por uma mulher. Foi uma estagiária da rádio e é emocionante, é de arrepiar. Eu convido depois vocês a olharem esse vídeo, que é muito inspirador. Que bacana. Como é bom a gente trazer a consciência e fazer benchmark para conhecer o que cada uma dessas empresas está fazendo e como isso pode ser implantado nas corporações de vocês. Agradeço muito a participação de vocês, foi excelente. E muito obrigada a todos.